celular de presente aqui. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1. Nós vamos falar hoje sobre a saudação da Trindade à sua igreja gloriosa. Apocalipse, como nós vimos, é a revelação que Deus deu a João sobre as coisas que devem acontecer. Os fatos narrados em Apocalipse não são hipóteses, não são alegorias, são fatos reais, que muitas vezes estão apresentados de maneira simbólica, mas que irão brevemente acontecer. É importante nós entendermos que o livro do Apocalipse, ele não segue uma sequência cronológica. O que é uma sequência cronológica? Por exemplo, amados irmãos, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles seguem uma sequência cronológica. Eles narram o nascimento, a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo e o propósito deste relato, para que creiamos em Cristo e, crendo em Jesus Cristo, tenhamos vida eterna no seu nome. Mas o livro do Apocalipse, ele não segue essa mesma sequência, essa sequência lógica dos fatos, cronológica, dos fatos. Então, muitas vezes você vai ver, por exemplo, no capítulo 6 ou no capítulo 16, João falando, traçando o mesmo período histórico, o tempo do fim, mas ele vai traçando em ciclos diferentes. Então, Apocalipse, ele não narra o fim da humanidade de forma cronológica, mas ele narra o fim da humanidade em 7 ciclos, que narram o mesmo momento, o momento que irá anteceder a volta de Jesus. Um período descrito como a grande tribulação. E a primeira seção do livro do Apocalipse, ela narra a descrição de Cristo, de quem é Cristo, e a sua mensagem às suas igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Do capítulo 1 ao 3, Apocalipse vai nos mostrar que Jesus Cristo, ele passeia nos candeeiros de ouro. Jesus Cristo, ele está no meio da igreja. Jesus Cristo, ele está sondando aqueles que estão na igreja. Jesus Cristo, ele está operando no meio da igreja. Jesus Cristo, ele está exortando a igreja. Jesus Cristo está ainda fazendo milagres por meio da igreja. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo, ele é o mesmo. E ele é o único que não morreu de forma definitiva, pois a morte não pôde detê-lo. Ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos. E Apocalipse vai narrar essa seção do capítulo 1 ao capítulo 3, vai narrar que Cristo está no meio da sua igreja. Somente essa verdade deve trazer temor e tremor aos nossos corações. Pois na igreja tudo deve ser feito com ordem e decência, com temor e tremor, com respeito e reverência, pois o Jesus que passeia nos candeeiros de ouro é o mesmo Jesus que matou Ananias e Safira quando eles tentaram enganar o Espírito Santo,
É o mesmo Jesus que matou Nadab e Abiú quando trouxeram fogo estranho. É o mesmo Jesus que matou Uzá quando tocou de forma irreverente na Arca da Aliança. É o mesmo Jesus que abriu a terra para consumir e tragá-los vivos ao inferno. 250 israelitas, liderados por 3 homens chamados Datã, Corã e Abirão, que levantaram, incitaram uma rebelião no arraial contra o ministério de Moisés e Arão. E então Jesus falou com Moisés: olhe, Moisés, eles não vão morrer de morte natural. Eu vou mostrar para todos que eu sou o Senhor, Moisés. E Moisés disse para aqueles homens e disse para todo o arraial do povo de Deus: se estes homens morrerem de uma forma comum, Deus não falou por meu intermédio. E a Bíblia diz que Deus abriu o chão e consumiu todo um povo que se rebelou contra Moisés. E Moisés disse: irmãos, nos últimos dias Deus suscitará dentre vocês, dentre os israelitas, um varão semelhante a mim. A ele ouvi, e todo aquele que não der ouvidos à sua voz será punido com a morte. Quem é este varão que foi levantado no meio do povo judeu e que todos devem ouvir a sua voz? Jesus Cristo. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então aqui, irmãos, essa primeira sessão do Apocalipse vai mostrar essa verdade poderosa. Jesus está no meio da igreja. E Jesus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Jesus vê as intenções do coração. A Bíblia diz que se nós estivermos fazendo as melhores obras, mas a motivação não for o amor a Deus, tudo é inútil. Por isso que nós poderíamos trocar 1 Coríntios 10, 31 também pela declaração: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo por amor a Deus. Porque Deus é glorificado por meio do amor. Do amor por Ele, porque nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não obedecemos para sermos salvos, nós obedecemos porque nós fomos salvos. Nós obedecemos por gratidão, por termos sido adotados para uma família. Adotados de graça, pelo sangue de Cristo. Então aqui nós vemos, irmãos, Apocalipse 1:4, uma dedicatória da Trindade às 7 igrejas da Ásia. Uma das coisas que eu fico mais encantado com o livro do Apocalipse é com a proximidade de Jesus do seu autor. João nos deu um exemplo precioso que nós nunca podemos perder: a proximidade de Jesus. O mesmo João que reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus é quem está recebendo o Apocalipse nos braços de Jesus, idoso, numa cadeia, em condições subhumanas, nos ensinando que quando todas as portas se fecham na terra, Deus tem uma porta aberta no céu. É a porta da graça. E nós vemos aqui, irmãos, Apocalipse 1:4. Antes disso, eu queria convidar os irmãos a orar um pouco comigo. Senhor Deus, santo, 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 Senhor. É o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Deus, eu te peço, Senhor, perdão. Eu te peço, Senhor, perdão, porque muitas vezes no meu dia, Senhor, eu não te dei o meu melhor. Eu te peço perdão, Senhor,
por não ter me dedicado a Ti como eu devo, Senhor. Oh, Senhor, muitas vezes nós passamos o dia trabalhando, nos ocupando com atividades terrenas que são pura vaidade, e nos esquecemos, Pai Santo, da verdadeira atividade, que é a atividade celestial, que é o cumprimento dos Teus mandamentos. É o que de fato importa, como o Senhor ensinou a Marta e a Maria com tanto amor. Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e a boa parte não lhe será tirada. Ó Senhor Jesus Cristo, nos ajude nessa noite a nos assentar em paz e ouvir, Senhor, a Tua doce voz falando aos nossos corações, Pai Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém, irmãos. Apocalipse 1:4, nós vamos ver uma dedicatória da Trindade às igrejas. O número 7 no livro do Apocalipse, ele tem muitos símbolos. E o número 7, ele significa a completude, pois Deus criou o mundo em 7 dias. Em 6 dias, Ele conclui a sua criação e no 7º dia, Ele descansou, como um descanso contemplativo, onde Ele viu que toda a sua criação estava em harmonia com a sua vontade boa. E então, o apóstolo João, o Espírito Santo, usa essa simbologia para nos mostrar que o número 7 é um número que representa a completude de Deus, o fechamento de um ciclo. E aqui nós vemos que quando João diz as 7 igrejas da Ásia, é porque a inspiração deste livro não queria alcançar somente os cristãos perseguidos que se localizavam na região da Ásia Menor, na Turquia, mas essa mensagem deveria alcançar cristãos de todos os povos, tribos, línguas e nações. De tal maneira que o mesmo Apocalipse que consolou irmãos do passado que estavam sendo perseguidos e afrontados e muitas vezes tentados a desistir diante da oposição do mundo, dos ímpios e de Satanás, este mesmo encorajou e pode nos encorajar hoje a nos separarmos do pecado e a vivermos uma vida que agrade a Deus por meio da fé, porque tudo que não provém da fé é pecado. Então aqui João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor, na região da Ásia, João recebe primariamente esta revelação para que ele guardasse no seu coração e fosse fiel até a morte, e para que ele passasse aos irmãos, guardassem nos seus corações e fossem fiéis até a morte. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então aqui, essa dedicatória, ela pode ser dita a todas as igrejas. Não só as 7 igrejas da Ásia no período de João, no ano 94 a 95 depois de Cristo, mas em todos os cristãos de todos os tempos. Apocalipse é um livro sempre oportuno. Porque o mesmo Apocalipse que nos revela o rio da água da vida, revela o lago de fogo e enxofre. O mesmo Apocalipse que revela a Nova Jerusalém de uma forma gloriosa, a cidade santa que desce dos céus, revela um lugar de sofrimentos indescritíveis que é o inferno. Apocalipse nos mostra que a vitória final será de Cristo e do seu povo. Que os ímpios não são vencedores.
Eles aparentemente estão vencendo, mas eles irão perder eternamente. Como disse nosso Senhor, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e naquele grande dia perder a sua alma? Os ímpios estão ganhando o mundo, estão tendo todos os seus objetivos sendo realizados, mas eles estão perdendo a alma. Mas aqui a Bíblia diz que se encontram, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essa carta tem um destinatário. É como se João também dissesse: João, as igrejas que se encontram em Salvador, a igreja que se encontra no Alto das Pombas, a igreja que se encontra na boca do rio, preparem-se, porque está vindo, já chegou o fim dos tempos. Graça e paz a vós outros. O que é que João, o que é que João deseja para a igreja? O que é que a Trindade deseja para a igreja? Em primeiro lugar, graça. O que é graça? É o meio pelo qual somos aceitos diante de Deus. Todos nós somos pecadores. E como é que um pecador pode passar toda a eternidade na presença de um Deus santo? Pela graça. Se não for pela graça, o pecador não é salvo por meio nenhum. Porque não existe outro método pelo qual Deus salva pecadores a não ser pela graça. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos. Esse é o meio pelo qual Deus salva, um favor imerecido. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Morto é aquele que não pode atender nenhum chamado. Quando Paulinho chega para um cadáver lá no Campo Santo, ele pode chamar o nome do defunto, mas o defunto não vai ouvir a sua voz. Essa é a condição do homem sem Cristo. Ele está morto, mas a graça de Deus ressuscita os mortos. E é isso que a Trindade, que Deus Pai deseja para a igreja, que ela seja enraizada na graça de Deus. Paulo diz a Timóteo, que estava sendo preparado para o fim dos tempos, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que é se fortificar na graça? É você alimentar a graça de Deus no seu interior. É como alguém que faz musculação. Quer você fortificar o bíceps? É você fazer exercícios que o bíceps fique forte. Como é que você fortifica-se na graça? Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui ele diz, amados irmãos, graça. Eu desejo graça para vocês. Porque se você tiver graça, você vai ter tudo o que você precisa. Como forem os teus dias, vai ser a tua força. Por isso a Bíblia diz: a cada dia o seu próprio mal. Porque há uma porção da graça para cada aflição de um filho de Deus. A graça de Deus, ela começa quando somos regenerados, mas ela vai até a nossa chegada no céu. De tal maneira que a graça de Deus é como o maná que descia para o povo no deserto. Cada dia Deus mandava o maná. E não se poderia guardar o maná para o outro dia, senão o maná estragava. Assim é a porção da graça. Ninguém recebe graça já de uma vez por todas para viver a vida cristã e chegar no céu. A graça é derramada de forma diária. Por isso que a busca por Cristo deve ser diária. Ah não, eu estou cheio do Espírito Santo hoje. Amanhã você tem que se encher de novo. Porque você vai acordar vazio. E se você não vigiar,
e não orar, aquele que julga está em pé, cuide-se para que não caia. Porque Satanás vive ao teto. Por isso Jesus disse: não se preocupem com o dia de amanhã. A cada dia o seu próprio mal. Graça. A graça de Deus é sobrenatural. Eu tenho visto aqui pessoas que estão aqui de forma sobrenatural. Às vezes a gente não sabe como foi o dia do pastor Nizam hoje, mas eu tenho certeza que foi muito difícil. E ele está aqui de forma sobrenatural. Ele está de pé de forma sobrenatural. Há uns meses atrás eu estava orando por meu pai. E ele estava correndo risco de ser entubado. Teve uma terça-feira que eu preguei aqui, que a assistente social falou: olha, hoje ele pode ser entubado, hoje é o dia decisivo. E até o momento da pregação eu não tinha recebido notícia nenhuma se ele tinha sido entubado ou não. Mas quem trouxe ele para aqui? A graça de Deus. Foi a misericórdia de Deus. E Deus é tão bom, mesmo sem merecer, que nesse mesmo dia, a médica nunca tinha feito isso, nem nunca fez de novo. Fez uma videochamada com ele, umas 10 horas da noite. E de noite, ele, além de não estar entubado, estava sorrindo, vendo o Quinho. Pela videochamada. O que é isso? Graça. Como é que a irmã Lani está aqui hoje? Pela graça. Porque se não fosse de forma sobrenatural, a irmã Lani não estava aqui hoje. Era impossível a irmã Lani tirar um sorriso do rosto. E se você é mãe, você sabe disso, se você se colocar no lugar dela. E ela está aqui pela graça soberana e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa dedicatória não é um desejo de João, irmão Marcelo, é um desejo da Trindade. A Trindade está desejando para as igrejas o quê? Graça. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo deseja o quê para você? Graça. Jesus desejou o que para Paulo? Ele não só desejou, ele deu a Paulo graça. A minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não vou aliviar a sua dor, eu vou dar graça para você passar por cada uma delas. De tal maneira que se a gente ficar ansioso com o dia de amanhã, a gente vai perder as forças para o dia de hoje. Talvez o irmão Quinho pensou que ele nunca fosse capaz de enterrar a mãe dele. Ele que era o filho mais apegado com a mãe. Mas Deus deu a ele graça. E ele passou por esse dia e foi muito difícil para ele. Mas o que estava do lado dele? A graça de Deus. Graça, irmãos. O que a gente precisa? Graça. Graça, sermos cheios da graça. E para sermos cheios da graça, precisamos ser vazios de nós mesmos. Por isso que Jesus começa o Sermão do Monte. A gente voltando para o Sermão do Monte. E ele começa o primeiro princípio do Sermão do Monte, Mateus 5,3. Você quer entrar no céu? Esvazie-se. Humilhe-se. Abra mão de tudo. Porque felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os pequenos, são os que se rebaixam, são os que se humilham sobre a potente mão do Senhor, porque deles é o reino dos céus. Mas aos que se exaltam, Deus abate. Se tem um princípio que eu tenho aprendido, irmãos, é que se você se exaltar, Deus vai te humilhar. Não se ache melhor do que ninguém. Jamais humilhe no seu interior ninguém, porque a soberba precede a queda. Peça a Deus, como o salmista no Salmo 131, Senhor, assim como uma criança descansa no colo da sua mãe, que eu descanse nos teus braços, em humildade, para Deus encher
ele tem que esvaziar. Por que que Deus deixou Saulo de Tarso cego? Por que que Saulo de Tarso teve que cair de um cavalo? Receber a graça de Deus. Saulo podia prosperar como um fariseu. Saulo podia morrer como um fariseu. Mas para que ele fosse esvaziado, ele caiu por terra. Jesus deixou ele cego. Ele que era confiante em si mesmo e galopava no seu cavalo para perseguir os cristãos no caminho de Damasco, agora era uma pessoa fraca, que nem conseguia enxergar, que precisava do auxílio de outro até chegar na sua residência. E então Deus derrama sobre ele graça, quando ele estava vazio. Por que que os fariseus não receberam graça? Porque eles eram cheios. Eles se achavam sãos. Nós que somos justos, não é, Deval? Deval disse que estava assistindo um filme de Jesus e ele estava falando como ele ficou assustado, e é verdade mesmo. Como os fariseus reagiam com Jesus, como eles humilhavam Jesus. Jesus era o próprio Deus. E eles diziam para Jesus: nós que somos justos, você quer dizer que somos cegos? Por isso que a Trindade deseja a igreja em períodos de aflição. Eu desejo graça. E para você crescer na graça, você tem que crescer em humildade, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, se a gente olhar para Cristo, a gente nunca vai perder o referencial. Porque se teve alguém que mergulhou na graça, foi Cristo. Ele não precisava de graça, pois ele é o próprio Deus. Mas ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, lavou o pé dos seus discípulos. Imagine Deus pegando uma toalha, pegando uma bacia, cingindo uma toalha e lavando o pé de pecadores. Isso é graça. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Graça é o que transforma pecadores em filhos de Deus. Graça é o que transforma servos das trevas em filhos da luz. Graça é o que faz de cada cristão uma nova criatura. O que a gente precisa, irmãos, de graça. Você não vai entrar no céu pelas suas obras. Você não vai ser aceito por Deus pelas suas boas obras. Você precisa se humilhar e receber o perdão de Cristo na cruz gratuitamente pela graça. Você precisa mergulhar na graça de Deus, conhecer a Cristo e olhar para Cristo, porque até o arrependimento sincero é um dom da graça. Se Deus não derramar o Espírito Santo por graça, a gente jamais vai ter um arrependimento salvífico, poderoso, que nos transforme em novas criaturas, que mude todos os nossos valores e princípios, que diga aquilo que para mim era lucro, eu reputei por perda. Quem aqui tem essa visão da vida? Ganhar dinheiro para o mundo é lucro. Para Paulo era perda, se ele perdesse a presença de Cristo. Todos os tesouros, todos os ganhos do mundo, para Paulo era esterco, comparado com a sublimidade. O que é algo sublime? É algo que está acima de toda comparação. É como a Bíblia diz em Mateus 13:44, que o reino dos céus é como um tesouro oculto num campo.
O que é um tesouro oculto no campo? O campo é o mundo. O tesouro é o Evangelho. O Evangelho está oculto aos incrédulos, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas uma vez que o homem acha esse tesouro, ele encontra Cristo, encontra o Evangelho, isso é novo nascimento, ele vai, vende tudo que tem, adquire aquele tesouro oculto no campo e vive somente por aquele tesouro. Me diga onde está o teu tesouro, eu te direi onde está o teu coração. Esse tesouro é Cristo. Será que a gente já procurou Cristo? Como se procura uma mina de ouro. Por isso, a Trindade deseja graça. Deseja pra gente graça. Que maravilha, irmãos. E paz. Olha o que a graça traz. Paz. O que é que as pessoas precisam hoje? Paz. As pessoas muitas vezes procuram a paz aonde? No celular, no Facebook, no WhatsApp. Procuram a paz nas diversões do mundo. Procuram a paz em cisternas rotas que não retêm água. A paz do mundo é falsa. A paz do mundo é transitória. Mas quando a gente recebe a graça de Deus, a gente recebe paz. Por quê? Porque a graça de Deus nos enxerta na videira verdadeira, que é Cristo. E unidos com Jesus Cristo, nós estamos em paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E o homem sem essa paz interior com Deus está em guerra consigo mesmo. O homem sem Cristo é um conflito ambulante de desejos enganosos, está em guerra contra Deus, que é o pior de todos os inimigos, e está em guerra contra o seu próximo. Assim era Saulo de Tarso, um touro indomável. Mas quando ele recebeu a graça de Deus, ele entrou em paz com Deus, entrou em paz consigo mesmo e entrou em paz com o seu próximo. Será que a gente, irmãos, tem paz? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu digo a você que a porção de paz está altamente interligada à assiduidade da nossa vida de oração em secreto. Quem ora mais, de forma sincera, tem a verdadeira paz, que nada no mundo pode dar. Esses dias eu estava assistindo, domingo, assisti lá em casa, com meu pai, o desenho de Zaqueu. E como termina esse desenho, eu acho maravilhoso. Que é Zaqueu pulando e cantarolando, devolvendo o dinheiro. E seu Baixo tentou fazer os cálculos e disse que não bate não. Seu Baixo disse: mestre, eu não vou contender, porque eu não vou dizer que a Bíblia está errada, mas não tem como não. Devolver 4 vezes mais, mestre, e na metade dos bens dar aos pobres, essa matemática aí não está certa não. Até hoje ele está fazendo as contas para ver como é que Zaqueu fez isso. Mas o que eu acho mais maravilhoso é que como aquela riqueza na vida de Zaqueu era um fardo que tirava a sua paz. O desenho bíblico começa aí, Zaqueu, até quando foi pegar o dinheiro, o cofre caiu em cima do dedo dele, ele murmurou, maltratando Bartimeu. Você vê que ele não tinha paz interior. Ele tinha riqueza, mas ele não tinha paz. No filme passa, no desenho passa o filhinho dele: meu pai, vamos ver Jesus de Nazaré. Ele diz: eu tenho mais o que fazer, hoje eu vou ganhar muito dinheiro para ver esse Jesus de Nazaré. É engraçado quando ele se encontra com Bartimeu, e Quinho ficou evangelizando mais de um ano, pensando que estava na Bíblia. O encontro de Zaqueu e Bartimeu. E Zaqueu maltrata Bartimeu, despreza Bartimeu,
como ele era perverso, mas ele não tinha paz. Porque para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. O ímpio pode olhar agora e ver na sua conta bancária 2 milhões de reais. Mas ele tenta dormir e ele não tem paz. Ele se vê refém de muitas vezes psiquiatras, muitas vezes refúgios que são cisternas rotas que não retêm águas. Paz, a Trindade deseja paz. Será que nós temos paz interior? A mulher samaritana procurava a paz nos relacionamentos. Tem pessoas que pensam assim, que irão encontrar paz no marido ou numa esposa. Que engano. Aquela mulher tinha tido 5 maridos, e o homem que ela morava não era seu marido. E Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria e eu te daria água viva. Se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, o Espírito Santo, você nunca mais terá sede. E eu farei de você uma fonte que jorra para a vida eterna. A paz que você procura, mulher, nos romances, está no dom de Deus, que é o Espírito Santo. Só Deus tem paz para os nossos corações. Hoje nós vemos, irmãos, uma geração que tem tudo menos paz. Menos paz. Tem pessoas que acompanham em secreto minhas mensagens no status do WhatsApp. Um amigo de meu pai, por exemplo, tem uma condição financeira muito boa, mas assim que eu posto uma mensagem no status do WhatsApp, ele é o primeiro a ver. E eu digo: rapaz, o que é que está levando essa pessoa a ouvir mensagens bíblicas, o vazio no coração? Às vezes ele olha o patrimônio dele, ele olha o dinheiro dele, ele pensa que tem tudo, mas ao mesmo tempo ele olha para dentro de si e ele vê que ele não tem nada. E que tudo é vaidade. A Trindade deseja para a igreja paz a vós outros, paz a vocês, da parte daquele que é. E agora João vai apresentar o Deus Pai. Às vezes a gente tem uma visão distorcida do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a gente separa as 3 pessoas da Trindade. Não, eu acho que Deus Pai deve ser uma pessoa mais séria, como o seu Bastos, assim. Aquela figura de um senhor sério, que exige respeito, reverência. Mas eu acho que Deus Filho deve ser aquele rapaz sério, mas gente boa, como o pastor Nizam. Aqui é assim, dá risada, sorridente, abraça todo mundo. Mas eu acho que o Deus Espírito Santo, ele deve ser igualquinho, manso e suave. Às vezes na nossa mente, né, a gente subdivide. Não, será como deve ser Deus Pai? E Deus Filho? E Deus Espírito Santo? Será que Deus Pai é igual ao Deus Filho? Será que Deus Filho é igual ao Deus Espírito Santo? E aqui nós vamos ver que a Trindade revelam a mesma pessoa, um único Deus verdadeiro. Por isso Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Olha que coisa, irmãos. A Bíblia diz, irmão Mateus, em Colossenses 2,9, que em Jesus habitou corporamente toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus escolheu revelar ao homem, Ele revelou na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Como é maravilhoso ler os Evangelhos. Como a gente tem que ler e reler Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque revelam todos os atributos de Deus em uma só pessoa. O Deus homem. Como é bom, irmãos, olhar para Cristo. Mas aqui ele coloca primeiro Deus Pai, daquele que é.
O que significa aquele que é? Como ele se apresentou a Moisés. Moisés, o eu sou, te enviou. Não, Senhor, mas eu preciso de uma referência. Olha, eu estou vindo aqui a mando do rei fulano de tal, faraó, falar com você, para que ele me respeite, Senhor. Diga a ele que eu sou o que sou. Autossuficiente em si mesmo. Poderoso, todo poderoso. Deus não precisa da criação. Ele escolheu criar por conta da sua livre vontade. Mas ele sempre foi Deus, em toda a eternidade passada. Ele nunca mudou. E nunca precisou. Não é que Deus estava se sentindo solitário e ele então escolheu criar. Não, ele é satisfeito em si mesmo. E ele, por graça, escolheu criar tudo. Os céus, a terra, os seres humanos. Mas ele é. Ele sem a gente é Deus. E a gente sem ele é muito menos que nada. A gente é pó e cinza. Um vírus que a gente não vê, bota um bilionário dentro de uma tumba. Um dos diretores do Santander. Um vírus que a gente não vê, colocou um bilionário enterrado no caixão. Nós somos pó. Se tem uma coisa que nós não podemos ter, é a autossuficiência. Nós temos que confiar na suficiência de Cristo. Depender de Cristo para tudo. Porque a gente é fraco, irmão. A gente pode estar aqui forte hoje e amanhã no leito de UTI. A gente pode estar aqui hoje e amanhã a gente pode estar gemendo de dor, com enfermidade grave. Nós somos fracos. Mas a gente pensa que é forte. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é por isso que muitas vezes a gente não vê o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa vida. Porque a gente ainda está muito forte para depender de Jesus para tudo. Muito orgulhoso daquele que é. Deus é tudo o que você tem ou você não tem. Ele é tudo. Daquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 1:4. Ele é, conjuga o verbo do presente. Ele era, conjuga o verbo do passado. Ele há de vir, conjuga o verbo do futuro. Ele está no passado, ele está no presente. E ele não conhece o futuro. Ele criou, planejou o futuro. De tal maneira que tudo já está consumado por Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o soberano. Mas a gente vê pessoas hoje que se colocam, porque Deus é soberano, e a pessoa diz que crê na doutrina da soberania de Deus, parece que eles são soberanos também. Não, Deus está no controle. Eu não preciso fazer nada. Não. Quem é soberano é Deus. Nós somos servos. E como servos nós temos que fazer muita coisa sim. Como servos nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, seguir de perto os passos de Jesus. Como servos nós temos que esmurrar o próprio corpo para a gente não ser hipócrita. Falar uma coisa aos outros e a gente mesmo não viver. Por isso que nós temos que nos sujeitar a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Foi assim que Ele se apresentou a Jó. Olhe, Jó, eu sou, eu era, eu sou aquele que há de vir. Por isso Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele há de se levantar sobre a terra. Ele era, Ele é, e Ele há de vir. Como foi que Deus mudou o coração de Jó? Se revelando para Jó. Mostrando que Jó não precisava de explicações.
ele precisava confiar em Deus e conhecer a Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Pai, Ele é todo poderoso. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Agora ele traz a segunda pessoa da Trindade bendita, o Espírito Santo. E como nós vemos, o número 7 na Bíblia apresenta completude. O que Jesus está mostrando aqui é que o Espírito Santo também revela a completude de Deus. Ele está mostrando aqui a completude do Espírito Santo diante do trono de Deus, que assiste diante do trono de Deus, de tal maneira que Jesus não deixou os cristãos e a igreja órfãos. Ele enviou um outro Consolador, aquele que é igual a Ele. Romanos 8:9, Paulo chama o Espírito Santo de o Espírito de Cristo. De tal maneira que o Espírito Santo e Jesus são um. E se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio do próprio Jesus e do próprio Deus Pai. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Quem aqui já experimentou isso? Ser cheio do Espírito Santo. Pastor do passado chamado A.W. Tozer disse que se o Espírito Santo se ausentasse da maioria das igrejas, as pessoas nem sentiriam falta. Que ninguém está preocupado com o Espírito Santo. Todo mundo está preocupado em buscar os seus interesses e não os interesses de Deus, ou em satisfazer a sua religiosidade e não em agradar a Deus. Por isso aqui ele diz, da parte dos 7 espíritos, quando é, irmãos, que nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Como eu orei aqui hoje, quando é que a gente vai se assentar e refletir como Neemias e ver, sim, os muros estão caídos, sim, mas eu não vou ficar parado. Eu vou restaurar o altar caído. Eu vou trabalhar pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu vou trabalhar pelo primeiro amor. Eu vou lutar pelo primeiro amor. Não pode, se já teve um momento que a gente já esteve mais empolgado com Jesus, mais amando a Jesus, que o nosso olho, o nosso coração queimava mais por Jesus, a gente tem que voltar para lá, pois foi lá que a gente perdeu o primeiro amor, e é para lá que a gente tem que voltar e pegar o primeiro amor e ser cheio do Espírito Santo, e não viver uma vida natural, comer, beber, casar, dar-se em casamento, pagar conta. Meu Deus, parece que a gente vai esperar de Cristo somente nessa vida. Não, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos, viver uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida. Eu tenho procurado, mas eu quero achar a biografia de David Brenner. Muitas vezes ele tinha um biotipo do irmãozinho Edivan e morreu com 29 anos, com tuberculose, pregando, irmãos, numa selva. Quando é que a gente vai ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus? Quando é que a gente vai se preocupar com os interesses de Deus e não com os nossos? Ah, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo. O que Pedro tinha? Eloquência? Não. Sabedoria humana? Não. Diplomas? Não. O que Pedro tinha, irmão Fábio? Ele era cheio do Espírito Santo. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. E quando a igreja está cheia do Espírito Santo, não há desejo de ninguém aparecer, mas só de Cristo aparecer. Determinado pregador chamado George Whitefield disse: olhe, quando eu morrer,
que morra comigo o meu nome. Tudo que eu fiz foi por conta do Espírito Santo. Então a glória é de Jesus. E se eu não me engano, foi ele que pediu para que enterrasse ele, que ninguém soubesse o lugar que ele foi enterrado. Porque quem está cheio do Espírito Santo não quer aparecer, quer que Cristo apareça. Como João Batista, que ele cresça e eu diminua. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não aponta para si mesmo. A função do Espírito Santo é iluminar Jesus, revelar Jesus, anunciar Jesus. A função do Espírito Santo é anunciar. Jesus disse, ele vai anunciar o que é meu. Tem um pastor chamado Benny Hill, um falso mestre, que escreveu um livro, Bom Dia Espírito Santo, como se a função do Espírito Santo fosse trazer atenção para si. Não, isso quem faz é o espírito do anticristo, que diz quem é como a besta. É o espírito do anticristo que quer mostrar os seus talentos, que quer mostrar sua eloquência, que quer se aparecer. O Espírito Santo quer mostrar Cristo, quer a iluminação de Cristo. Por isso ele diz, quem é que deseja graça e paz? Os 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Como nós vemos, o número 7 aqui, irmãos, é um número simbólico. Fala da completude do Espírito Santo de Deus. Deus é Espírito. Ele não tem o Espírito Santo. Deus é Espírito Santo. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, sem falsidade, que se acham diante do seu trono. Uma das coisas, irmãos, que me consolou muito hoje foi uma voz no meu interior dizendo, eu estou vendo tudo. Me exortou ao arrependimento também, porque eu sou um pecador, mas também me consolou. Porque às vezes a gente pensa que a gente está nas garras dos lobos, não está. Tem um pastor poderoso que nos protege e diz, eu estou vendo tudo. Eu estou cuidando de tudo. Ninguém vai te tocar se eu não deixar. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados. Mas ele nos alerta, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E da parte de Jesus Cristo, olha que coisa boa, irmãos. E a gente vai concluir aqui na terceira pessoa da Trindade. Jesus saúda as igrejas com a graça e com a paz. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 7 espíritos que se acham diante do seu trono, eles iluminam a Jesus. Quem já leu Apocalipse 21? Por que lá na Nova Jerusalém não vai precisar de lâmpada? Porque o Cordeiro vai ser a lâmpada. Jesus tem tanta luz que não vai precisar de coelba nem energia elétrica. Lá no céu, ele vai iluminar toda a cidade santa. Que coisa linda, irmãos. É pensar no céu para ser santo na terra e da parte de Jesus Cristo. Jesus deseja graça e paz para mim e para você. Não tem ninguém, irmãos, que queira mais o seu bem do que Jesus. Se tem alguém que quer o seu bem, é Jesus. Inclusive quando ele manda cortar a mão e arrancar o olho, é para o seu bem, é porque ele te ama. Ele quer o seu bem. Jesus é bom em sua essência. Ele não pode fazer o mal, porque ele é Deus. Ele ama fazer o bem. Por isso que seguir cada vírgula que Jesus disse é a receita de uma vida feliz. Porque se tem alguém que quer o nosso bem, é Jesus. Por mais que você tenha um pai e uma mãe que te ame, se eles não são cristãos, eles não querem o seu bem, segundo os padrões de Deus. Só quem quer o seu bem, segundo os padrões de Deus, é Jesus. Por isso ele disse, se você ama seu pai e sua mãe
seu filho, sua filha, seu esposo, seu marido, mais do que a mim, você não é digno de mim. Você está pensando que o amor que eu sinto por você se parece com qualquer amor de um relacionamento humano? Nem se compara. Você está pensando que o amor que eu sinto por você se compara com o amor de uma mãe? Se compara com o amor de um pai? Se compara com o amor de um amigo, de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa? A diferença é tão grande que parece ódio. O amor de Jesus é muito poderoso, é muito maior do que a gente possa imaginar. Por isso Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Porque até o pai às vezes abandona o seu filho. Até o pai maltrata o seu filho, até a mãe muitas vezes abandona o seu filho. Na igreja a gente tem casos de pessoas que foram achados na lata do lixo, que a mãe abandonou. A nossa congregação. Mas Jesus nunca faz isso. Por isso nele a gente pode e deve confiar. Plenamente, totalmente. E da parte de Jesus Cristo, porque Ele quer nos dar paz. Ele é o príncipe da paz. Ele quer nos dar graça. Ele é o autor da graça. Ele é o próprio Deus. Por isso que quando Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, isso é amor. Isso é graça. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O que significa isso, irmãos? Ele testemunhou fielmente acerca da pessoa de Deus. Ele não falhou no seu testemunho. Ele jamais falhou. Ele nunca conheceu o pecado. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele dizia, uma fome eu tenho, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ele nos deu esse exemplo maravilhoso. Ele foi uma fiel testemunha. Ele não se envergonhou diante dos fariseus. Ele não se amedrontou diante do próprio Satanás. Quem você acha que aparentava ser mais forte, Jesus ou Satanás? Apocalipse 12 vai dizer que Satanás é um dragão e Jesus era um cordeiro. Lá na tentação, ele não teve medo. Ele não teve medo de pregar para os líderes religiosos da época. Ele foi uma fiel testemunha. Ele nunca murmurou. Nós aprendemos domingo de manhã, fazer tudo sem murmuração. Jesus estava uma criança na casa dos seus pais. Ele nunca pecou. Jesus estava trabalhando na carpintaria de José. Ele nunca pecou. Jesus estava no templo com os doutores da lei. Ele nunca pecou. Ele foi uma fiel testemunha. Ele deu fielmente o testemunho de quem Deus é e do que Deus faz. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Você quer dar um testemunho fiel de Deus? Não perca o referencial. Olhe firmemente para Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele foi a fiel testemunha de Deus. Que maravilha, irmãos. Ele foi uma fiel testemunha até na cruz. Ele testemunhou de forma perfeita. Nunca reclamou, nunca foi infiel ao seu pai, nunca questionou. A única vez que ele soltou um brado de questionamento foi porque ele não estava mais sentindo a companhia do seu pai, porque ele sempre desfrutou dela durante toda a eternidade passada, durante toda a sua vida, durante toda a sua infância. Não era necessário, Maria, José, que eu estivesse na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai. Ele nunca perdeu a companhia do pai. Mesmo no Getsemane, Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. E o anjo do céu veio e o consolou.
É como se o pai dissesse: eu estou aqui, meu filho, eu estou segurando nas suas mãos, como Abraão segurou na mão de Isaac para ir para o Monte Moriá. Eu estou segurando nas suas mãos para ir para o Monte do Calvário, para que você morra numa cruz. Mas na cruz, Jesus questionou: Deus meu, Deus meu, Deus meu. Porque Deus sempre foi dele e ele sempre foi de Deus. Deus disse: eis o meu filho amado em quem me comprazo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse. Mas então ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi uma fiel testemunha até nesse momento. Ele estava questionando: por que, Senhor? Eu não estou sentindo a tua presença, a tua companhia. Porque Deus olhou para Jesus e viu todos os pecados do povo de Deus. O adultério de Davi, Deus viu em Jesus. O assassinato de Urias, Deus viu em Jesus. Que Davi matou Urias, Deus estava punindo lá em Jesus. Nossas maldades, nossos pecados, até a nossa maldade disfarçada de bondade, Deus puniu em Jesus. Por isso Deus não pôde socorrê-lo, nem livrá-lo da cruz, como queria o ladrão da esquerda. Deus olhou para Jesus na cruz, e ele não poupou seu filho. Ele desamparou, e o sol escondeu o seu rosto de Jesus, e houve trevas sobre toda a terra. E o pai não atende o clamor do seu filho, porque ele olha para o seu filho e vê todos os pecados do povo de Deus. Ele olha para o seu filho e vê as nossas culpas, de tal maneira que somente aquele castigo pode nos trazer a paz. Somente por aquelas pisaduras daquele Cordeiro Santo e Imaculado nós podemos ser sarados e perdoados na nossa alma. Por isso Deus olha para Jesus e Deus derrama a sua ira santa e justa contra uma humanidade rebelde e caída. E Deus matou Jesus, moeu Jesus, Deus esmagou Jesus na cruz do Calvário. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é o Evangelho, irmão. Se reconcilie com Deus. Porque Jesus morreu na cruz para te salvar dos seus pecados. Mas aqui, para a gente concluir, João une o ofício da terceira pessoa da Trindade, não somente com a fiel testemunha, com seu testemunho fiel, mas e sua morte fiel mesmo na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não tinha nenhuma mágoa dos seus assassinos. Ele tinha por eles um sentimento de perdoados. Mas aqui a Bíblia diz que a testemunha de Jesus fiel está acompanhada da sua ressurreição gloriosa. A morte de Jesus só pode ser eficaz para a nossa entrada no céu se a sua ressurreição também for eficaz em nosso coração. A Bíblia diz em Romanos 10:9: se com a sua boca Cristo é o Senhor, e de todo o seu coração você crê que Ele ressuscitou de entre os mortos, você será salvo. Paulo resume em 1 Coríntios 15 o Evangelho em Cristo morrendo pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, como dizia o profeta Isaías, e ressuscitando segundo as Escrituras. Por isso ele diz: o primogênito dos mortos. Como assim o primogênito dos mortos? Lázaro ressuscitou. O filho da viúva de Naim ressuscitou. Quando Eliseu morreu, os ossos que tocavam em Eliseu ressuscitaram.
Elias ressuscitou o filho da viúva. Eliseu ressuscitou também. Já houve ressurreições na história. Como assim? O primogênito dos mortos. Primogênito é o primeiro a ser gerado. Por isso que o filho mais velho era chamado de primogênito, que era o responsável pela casa na ausência do pai. Mas aqui ele diz o primogênito, Apocalipse 1:5, o primogênito dos mortos. Mas quando Jesus morreu, no ato da morte de Jesus, para Deus demonstrar o seu poder, sabe o que aconteceu? Muitos mortos que estavam em Jerusalém foram ressuscitados, está lá em Mateus 28. Olha que coisa, irmão. Quando Jesus morreu, além do véu do santuário se rasgar do alto a baixo, e a gente tem agora livre acesso à presença de Deus, Deus ressuscitou pessoas. Imagine, uma pessoa que você conhece que morreu, daqui a pouco a pessoa chega, irmão Fábio, mas você não tinha morrido? Não sei, Deus me ressuscitou. Porque Deus é poderoso para trazer à existência coisas que não existem. Paulo se desesperou da sua própria vida, mas ele se lembrou que o seu Deus ressuscita os mortos. E a Bíblia diz em Mateus 28 que os mortos ressuscitaram. Quando Jesus disse na cruz, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Deus mostrou o seu poder e sua autoridade sobre a morte, e ele ressuscitou mortos em Jerusalém. Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro um dia morreu. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado, mas ele morreu. Todos aqueles que foram ressuscitados, que receberam milagres, eles vão morrer, porque a grande certeza da vida é a morte. Mas quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos, é que ele é o primeiro a morrer e depois jamais morrer novamente. Ele é o primeiro a morrer e jamais experimentar a morte, pois ele ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Por isso aqui a Bíblia diz, ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a vencer a morte. Até 2000 anos atrás, quando a história da humanidade para e Jesus nasce, e ele vive em obediência a toda a lei de Deus, e ele nos deixa o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele nos deixa a rota certa para seguir, e ele morre numa cruz. A gente está no ano 2020 depois de Cristo. Quando ele morreu, ele foi o primeiro a derrotar o maior terror de todos os homens, seja rico, seja pobre, seja doutor, seja analfabeto, seja quem for, homem, mulher, jovem, criança, idosos, adultos, todos têm medo da morte. Mas Jesus é o primogênito dos mortos, pois ele foi o primeiro a vencer a morte. Ele matou a morte com a sua morte de cruz. E ele disse, aquele que me segue não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida, e dessa vida para a vida eterna. Por isso que ser cristão e ter assombro da morte é uma incongruência. Não é que a gente não vai ter medo, não é que a gente não vai temer. A morte é uma incógnita para aqueles que não creem em Cristo. Mas para aqueles que creem, o viver é Cristo e o morrer. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que Jesus foi a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou e venceu a morte. E se a gente morrer, a gente vai acordar com ele. Davi disse, enquanto meu filho estava vivo, eu jejuava e orava. Mas agora que ele morreu, eu não posso fazer mais nada a não ser esperar para me encontrar com ele no céu. 1 Tessalonicenses 4:13
Paulo diz: nós não somos como aqueles que não têm esperança acerca dos que dormem. Como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. O primogênito dos mortos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Ainda que morra, viverá eternamente. Mas perceba como a gente perde o tempo da nossa vida se ocupando com coisas fúteis, e quando chega no leito de morte, a gente está totalmente despreparado. Por isso que Moisés orou: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Quantos anos você tem? Salmo 90 diz que a robustez do homem chega a 70 e 80 anos. Passando disso é canseiro e fadiga. Quantos anos você acha que você tem na terra? Poucos. Comparados com a eternidade. É muito pouco que você vai viver aqui. E assim que você morrer, você vai se encontrar com Jesus. Por isso aqui a Bíblia diz: ele é o primogênito dos mortos. Não adianta viver para a glória dos homens. A mão que te aplaude, a mão que você busca o aplauso no seu velório, está nem aí para você. As pessoas que você busca aceitação no dia do seu velório, vai estar muitas vezes comendo um churrasco. O pastor Paul Washer uma vez conta o relato da sua conversão através do óbito do seu pai. Ele disse que viu no velório do seu pai os melhores amigos dele que diziam dar a vida por ele, brincando, dando risada. Depois ele tomou uma cerveja. Meu Deus, e meu pai dava a vida por essas pessoas. Tudo é... O irmão Marcelo deu esse presente hoje. Tudo é... Amém. Sem Cristo, irmão, é tudo vaidade. Tudo vaidade. Presente que eu vou guardar e não vou passar. Que boa, né, Marcelo? Para não manchar. O primogênito dos mortos. Ele é o nosso irmão mais velho. Quando a gente morrer, ele vai estar do nosso lado. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que ele disse que Pedro iria morrer glorificando a Deus? Porque ele ia estar segurando nas mãozinhas de Pedro, quando ele estivesse sendo crucificado, de cabeça para baixo. Que maravilha o amor de Jesus. Dos mortos e o soberano dos reis da terra. Irmãos, todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os poderosos vão se dobrar e dizer: Jesus é o Quírios, é o Senhor. Donald Trump um dia vai ter que dizer: Jesus é o Senhor. Jair Messias Bolsonaro, que de Messias não tem nada, um dia vai ter que dizer: Jesus Cristo é o Senhor. A CM Neto um dia vai ter que dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Rui Costa um dia vai ter que dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar. Ele é o soberano dos reis da terra. Quando Isaías foi prantear pela morte de Uzias, quem ele viu? O soberano dos reis da terra, o Senhor, assentado no alto e sublime. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele tira rei e coloca rei. Ele está no controle de tudo. Até quem perde nas eleições, quem ganha nas eleições, tudo vai cooperar para que o plano de Deus se cumpra. Aqui a Bíblia está dizendo que ele manda nos reis da terra. Ele endurece o coração de Faraó, ele amolece o coração de Faraó. E na semana que vem nós vamos falar sobre esse amor que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Semana que vem a gente vai concluir o verso 5, para que a gente medite na saudação dessa trindade. Você conhece a Deus? Você conhece a trindade de Deus? Você está preparado
para morrer? Você está preparado para se encontrar com Deus? Porque depois da morte segue-se o juízo. Hoje, receba a graça de Deus. Receba a paz de Deus. Jesus Cristo hoje te convida. Se alguém tem sede, você está com sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Será que a gente vive em comunhão com a Trindade? Então por que a gente espera tanto consolo dos homens, quando a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está sempre de braços abertos para nos acolher? Por que o apóstolo Paulo não dependia do louvor dos homens? Ele diz em Gálatas 1:10: estaria procurando eu agradar os homens, então eu não seria mais servo de Cristo. Porque Paulo estava sempre diante da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que deseja para a igreja graça e paz. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço perdão, Senhor. Perdão pela minha imaturidade espiritual. Oh Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem nos mostrado diariamente que o Senhor é o soberano, é o Rei. E muitas vezes nós estamos como Jonas, fugindo da tua vontade soberana e tentando buscar refúgio em cisternas rotas que não vão reter águas. Ó Senhor, nos ajude a seguir o Senhor em amor, por amor, e para a glória do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus, nos leva a uma comunhão verdadeira contigo. Tua palavra diz que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, Pai. Oh Deus, nos enche do Espírito Santo. Nos ajude a reconstruir a nossa vida, Senhor. A reconstruir a nossa comunhão contigo. Meu Deus, muitos irmãos e irmãs que já perderam o devocional, já perderam o lugar secreto de oração. Oh Deus, nos traz de volta ao primeiro amor. Nos traz de volta ao lugar secreto de oração. Nos traz de volta, Senhor, a leitura da Bíblia com paixão, com amor. Oh meu Deus, com alegria de grifar o texto, de saber que é o Senhor que está falando com a gente, de comer o rolo. Oh meu Deus, de obedecer aquela ordem tua, Pai, de se relacionar com a tua palavra, Pai, como meio da nossa santificação. Oh Pai, como meio pelo qual o Senhor escolheu para falar conosco, Senhor. Nos ajude, Senhor, a caminhar contigo na terra como Enoque, Pai, que andou contigo, Senhor, tomou para si. Oh Deus, muitas vezes nós nos sentimos como Jonas no ventre do peixe. E não encontramos saída, Pai, em lugar nenhum. Porque o Senhor quer nos mostrar